Muito bem, boa tarde a todos novamente. Eu sou a professora Maria Carla, instrutora de educação profissional do SENAC, e hoje vamos conversar um pouco a respeito do programa de aprendizagem 2022. É um prazer estar aqui com vocês e durante essa explanação eu gostaria de automaticamente deixar claro que todos os colaboradores que fazem parte do corpo pedagógico e administrativo do SENAC, eles farão contribuições durante a minha fala. E as empresas, os seus representantes, também sintam-se à vontade para fazer intervenções, lançar perguntas no chat. Nós estamos aqui justamente para promover esse momento de trocas. Todos conseguem visualizar a minha projeção? Sim, Carla. Maravilha. Vamos lá, então. Bom, o objetivo do nosso encontro hoje, como eu já citei de forma prévia, é apresentar a proposta do Programa de Aprendizagem 2022, esclarecendo a vocês as principais dúvidas que surgirem, seja ao longo da nossa reunião ou em momentos futuros também, a partir de uma conversa. O momento que nós estamos realizando agora vai proporcionar a realização de uma conversa virtual, mas nós do SENAC estamos à disposição de todos os representantes das empresas para esclarecer, para auxiliar, para de alguma forma também contribuir com esse processo que se inicia neste momento. A nossa equipe pedagógica e administrativa, ela é composta por alguns colaboradores, somos uma equipe enxuta, mas muito engajada, muito integrada, e a nossa representante na gerência é a Celina Coelho, alguns de vocês já conhecem. Como instrutoras da casa, instrutoras que são efetivas, nós temos a professora Ariadne Silva, da área de gestão e negócios, eu, Maria Carla, da área de gestão e negócios, e na área administrativa, atuando diretamente com as empresas no que tange a documentação e outras questões, nós vamos contar com a colaboração do Max D'Angelo e da Elia Amorim, que alguns de vocês, nesses últimos dias, têm mantido contato. Bom, primeira coisa que nós queremos compartilhar com vocês é que no SENAC de Balsas nós trabalhamos com 3 cursos do programa de aprendizagem. O curso voltado à área administrativa, o curso voltado para a área de supermercados e também um terceiro curso voltado à área de vendas. Nesses 3 cursos, do ano passado para esse ano, houve uma mudança na proposta do desenvolvimento das unidades curriculares, que foi intitulada pelo SENAC, Departamento Nacional, como nova proposta. E nessa nova proposta, o primeiro momento de formação do aluno, ele acontece no SENAC. Nesse âmbito, nós ainda não vamos afirmar a vocês, empresas, qual vai ser o período dessa formação. Se será de 2 semanas, de 3 semanas, mas esse é um momento onde o aluno, ele inicialmente só se dirige ao SENAC. Ele não vai realizar a sua prática profissional na empresa, porque a lei da aprendizagem, ela orienta que essa formação ocorra de forma prévia, para que nós, instrutoras, consigamos preparar os alunos em vários quesitos, no âmbito do desenvolvimento socioemocional, no contexto das relações que ele vai construir, no desenvolvimento do perfil profissional desse aluno também, que é essencial, na forma como ele vai edificar a sua história dentro da empresa. Então, é um momento crucial para que o aluno se perceba dentro do programa e para que ele consiga aderir, construir alguns valores que vão contribuir para a atuação profissional deles junto às empresas de vocês. Ao longo do curso, nessa nova proposta, a carga horária de desenvolvimento das aulas no SENAC, ela vai contemplar um montante de 400 horas. É isso que está previsto nesse novo documento. E dentro dessa nova proposta, nós tivemos uma segmentação. Anteriormente, para quem já estava
já era parceiro do Senac, já estava dentro do programa de aprendizagem, vocês tinham consciência de que o aluno da área administrativa, por exemplo, ele lá na carteira de trabalho teria o registro de 3 CBOs. O primeiro CBO seria para a área de recepção, o segundo para assistente administrativo e o terceiro para assistente de pessoal. Com essa mudança, agora, a primeira coisa que acontece é o foco, ele não vai ser voltado à qualificação profissional do aluno, mas sim a formação integral do aluno nesse momento inicial, onde ele vai se deparar com unidades curriculares que vão o formar, que vão auxiliar a sua construção intelectual para que ele atue no mundo do trabalho. E nós chamamos essa primeira fase de Jornada Juventudes, porque ela embute essas 6 unidades curriculares que vão garantir essa formação do aluno para a vida profissional como um todo. Na sequência, aí entra a mudança na perspectiva desses CBOs, porque nós já vamos trabalhar com as unidades curriculares voltadas à ocupação. Então, a exemplo do que eu acabei de citar para vocês, que já estavam junto do Senac e conhecem a proposta anterior, hoje nós não vamos trabalhar mais com 3 CBOs para uma X área, nós vamos trabalhar somente com um CBO para a área que o aluno for escalado. Só um momento, tem um áudio aberto. Eu vou voltar aqui na página da reunião. Oi. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Sim, boa tarde. A Elia, né, como a Carla apresentou aí, a administrativa aqui do Senac. Eu vou aproveitar que a Carla falou um pouco sobre essa questão dos CBOs e já vou fazer uma correção aí para vocês. Foi uma atualização desse ano, então a gente, quando foram enviados os e-mails, a gente ainda mandou na proposta do ano passado, a gente colocou lá nos e-mails que seriam 3 CBOs para cada curso, conforme os anos anteriores, conforme as turmas anteriores, mas esse ano vai ser só um CBO e a gente vai reenviar esse e-mail com essa correção, tá? De todo modo, essa informação, ela vem lá no contrato, e o contrato, a gente também já mandou um e-mail pedindo para vocês não emitirem ele nesse momento, podem até deixar previamente preenchido, mas não vão imprimir e colocar para eles assinarem ainda, porque a gente ainda está fazendo o cronograma para ver quando que as turmas vão finalizar, tá bom? Estamos finalizando isso até amanhã, para vermos o início, vocês já têm, que é 14 para as turmas de vendas e administrativo, e 16 para as turmas de supermercado. Só que lá no contrato também pede a data final. E a gente ainda está organizando o cronograma para não ter problema lá no final e ficar mais fácil para a gente prever o final. Então, vai ficar faltando essa informação e os CBOs também, porque lá naquele modelo de contrato que eu enviei, conforme as empresas que já estavam com a gente estão acostumadas, colocam-se 3 CBOs. E aí não vai ser mais necessário colocar esses 3, inclusive, como eu disse, eu já tinha mandado um e-mail reafirmando isso, mas mudou recente, tá? E agora que a gente vai mandar essa informação para vocês, tá? E, se possível, a gente também já vai mandar um modelo preenchido, porque tem muitas empresas novas, certo? Eu não sei se tem muitas das novas, não sei se muitas estão acessando a reunião nesse momento. Mas, assim, até para esclarecer para as novas empresas, esse curso de aprendizagem, ele é obrigatório, ele é atrelado ao programa. Então, mesmo que, às vezes, algumas empresas confundem quando são novas. O aluno já fez um curso no Senac, então talvez ele não precise fazer o curso de aprendizagem. Às vezes já fez preparância, às vezes já fez informática ou outros. Mas esses outros cursos rápidos, eles não têm vinculação com a aprendizagem, porque a aprendizagem, a lei de aprendizagem, ela atrela o curso à prática na empresa. E a gente vai até falar isso mais na frente, que se eles excederem o número de faltas no curso de aprendizagem, eles vão ser evadidos e ter que ser desligados da empresa como aprendizes. Era só isso mesmo, Carla, que eu queria colocar nesse início. Tá, joia. É uma informação importante porque realmente do final do ano passado, né, de novembro para cá, muitas coisas se modificaram a partir dessa nova proposta. E independente, né, de talvez você tenha encaminhado ou de alguma forma nós termos passado orientações que ainda eram condizentes com o modelo anterior, o momento agora é justamente para isso, é para alterar algumas dessas falas e dizer
que nós temos, né, todo um contexto que precisa realmente ser analisado, reestruturado e que, de alguma forma, vai trazer mais clareza às empresas a partir desse momento. Então, essa questão dos CBOs mudou, nós não teremos mais 3, para quem for escalado para a área administrativa, vai apenas registrar na carteira do aprendiz o CBO de assistente administrativo. Então, veja que no modelo anterior nós tínhamos o CBO de recepcionista, assistente administrativo e assistente de pessoal. Nesse novo modelo, somente um CBO, tá joia? Daqui a pouco eu vou mostrar mais pontualmente para vocês. E aí, esse é o exato momento onde as unidades curriculares voltadas à ocupação se farão presentes na vida do aluno, tanto para garantir o desenvolvimento da qualificação profissional dele, quanto para que ele consiga aperfeiçoar a sua ocupação, ou seja, a sua atividade dentro daquela área, dentro daquele CBO que ele foi escalado. O acompanhamento dentro do SENAC, em relação aos alunos, ele é feito por 2 pessoas em especial, de forma direta, que no caso são as instrutoras, mas também nós contamos a todo momento com a colaboração da nossa gerente, que acompanha, que sempre dialoga, que está ali presente para solucionar situações, problemas, caso surjam. Ou também nos momentos positivos, onde nós percebemos que um aluno ele se desenvolveu de forma extraordinária e a empresa, mesmo durante o programa, já tem interesse em contratar, que é um momento para nós muito feliz. Também é uma situação que nós compartilhamos com a gerente, então é uma conversa constante para que esse acompanhamento ocorra da melhor maneira possível. São momentos de trocas que tanto ocorrem dentro quanto fora da sala de aula. A carga horária da empresa, em relação à atuação do aluno, nós vamos ter um mínimo de 400 horas. Essa é uma outra informação que está dentro da nova proposta, que também foi uma das questões de debate dos nossos encontros, e nós estamos avaliando, a Elia depois vai confirmar essa informação para vocês, junto com o Max, para que vocês tenham ciência de qual vai ser a carga horária efetiva. O mínimo, de pronto, eu já informo que serão as 400 horas. Acompanhamento do aprendiz na empresa. Nós colocamos 2 pessoas. Normalmente, o RH, ele sempre está à frente, conhecendo um pouco mais, está mais por dentro da situação do aprendiz na empresa. Porém, o monitor do aprendiz, que ele hoje é caracterizado também como a figura daquele gestor de área, que acompanha diariamente o aluno, que entrega tarefas ou diz para o aluno que deve ser feito, orienta o aluno, também é uma outra pessoa, um outro sujeito que colabora para esse acompanhamento. Então, o normal é que nós percebamos essas 2 personalidades. O papel do RH nesse acompanhamento, porque num dado momento que, porventura, nós instrutoras precisarmos conversar com vocês que estão no RH para saber mais informações a respeito do aluno, do desempenho desse aluno, o interessante é que nós tenhamos essa informação facilitada e essa troca também constante. No caso do monitor, da mesma forma, quem é o monitor de área, quem é o gerente ao qual esse aprendiz se reporta, que nós também poderíamos trocar algumas ideias, conversar. Então, nós vamos perceber a presença desses 2 sujeitos. Pode ser que em algumas das empresas que fazem parte do programa, o monitor é a mesma pessoa responsável pelo RH, e isso não é um problema de forma alguma. É só para que vocês consigam entender que o mínimo que nós esperamos é ter feedbacks do RH, mas, ao mesmo tempo, sabemos que outras pessoas que também vão contribuir com a formação do aluno se farão presentes na vida dele dentro da empresa. A codificação CBO que eu falei, ela é basicamente essa, então para... Oi? Eu levantei aqui a mãozinha, não sei se é porque eu não estou vendo vocês. Ah, tá.
Deixa eu só complementar aqui essa questão aí do acompanhamento. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Lina, sou gerente aqui no Senac. É importante que a empresa tenha uma pessoa para fazer esse acompanhamento específica. Só um minutinho. Um acompanhamento, uma pessoa específica. Por quê? Ocorre que esse acompanhamento termina sendo um dos nossos gargalos aqui, porque nem sempre a gente tem um feedback que a gente precisa ter, tá? Então, esse monitor, eu sugiro que as empresas tenham uma pessoa, não é que ela vai ficar só para acompanhar o aprendiz, mas que no momento do acompanhamento seja essa pessoa e que essa pessoa passe o feedback para o RH. Porque mais na frente a Carla vai explicar para vocês, vai mostrar para vocês a questão do preenchimento das avaliações, que é uma outra coisa importante que a gente precisa que seja bem avaliado e que seja muito bem preenchida. A gente não pode colocar nessas avaliações só sim, não, bom, ruim. A gente tem que explicar por que ele foi bom, por que ele foi ruim, tá bom? Exato. Então, começa pela interação durante o programa, nos momentos que talvez não sejam tão formais como esse que a Aline exemplificou, mas numa situação onde o RH ou o monitor vai fazer contato com o instrutor para saber como que está o desenvolvimento do aluno em sala de aula, para compartilhar como está também a evolução do aluno na empresa, e para que assim nós caminhemos de uma forma mais equilibrada nesse processo formativo junto ao aluno. Então, é de extrema importância que essa conversa ela ocorra de forma constante, isso em momentos aleatórios, e não apenas nos momentos problemas, nas situações problemas que vocês talvez vierem a se deparar. Exemplo, um aluno que na empresa ele está chegando atrasado, então é importante que vocês compartilhem conosco o que está ocorrendo, como é o perfil desse aluno na organização, se ele desenvolve as competências profissionais de forma adequada, é preciso que haja realmente essa troca. E as avaliações, elas são os momentos formais onde vocês vão registrar e deixar claro que aquilo que vocês disseram para nós, de forma verbal, ou então através de uma mensagem de e-mail, né, um e-mail que vocês venham a nos enviar, é condizente com o que vocês vão também reprisar nesse documento oficial que vai ficar no histórico do aluno. Na codificação CBO, a Elia já fez uma ótima contribuição, então, para os alunos que forem inseridos na aprendizagem em serviços administrativos, nós teremos o registro do CBO para assistente administrativo. Para os alunos que forem inseridos na aprendizagem em serviços de supermercados, nós teremos o CBO repositor de mercadorias. E para os alunos que forem inseridos na aprendizagem em serviços de vendas, nós teremos o CBO vinculado à ocupação do vendedor. Então, essa é uma das mudanças que ocorreram do final do ano passado para a nova proposta do Programa de Aprendizagem 2022. Professora Carla? Sim. Uma dúvida em relação aos horários e faltas, continua a mesma porcentagem da empresa Portal Sul? Eu vou explanar a respeito dessa questão, e aí, quando chegar no tópico, se eu não te responder, aí eu peço que você relembre, pode ser? Pode sim, obrigada. Pronto, fica bem bacana. De nada. Papel do monitor do aprendiz na empresa, que é justamente a fala já colocada pela Lina. Ativar a câmera. Já apareceu aqui. Tem alguém com áudio aberto? Então, pessoal, o primeiro fator que nós registramos para compartilhar com vocês... Aqui tem fone de ouvido. Meu Deus. Só um momento. Com licença, professora Carla. Pode deixar que eu vá administrando aqui o áudio. Assim que for abrindo, eu vou fechando, tá? Beleza. Pode continuar.
Muito bem. Então, o primeiro papel que nós registramos foi que o monitor, ele realmente assuma a responsabilidade de orientar esse aprendiz, de acompanhar o aprendiz junto às atividades que ele desenvolver na empresa. É de suma importância que exista essa pessoa que estará diariamente acompanhando o trabalho do nosso aluno. Então, além de haver, obviamente, o apoio do RH, nós também precisamos considerar que um monitor é quem de fato acompanha, é quem de fato orienta, é quem de fato está ali presente de forma ativa na vida profissional do aluno. O segundo elemento foi dar feedback ao aprendiz sobre as atividades realizadas. Essa é uma questão que algumas empresas já praticam, nós sabemos que tem empresas do programa dos anos anteriores que a cada 3 meses realizam avaliações, que dão esse retorno para os nossos alunos, mas tem outras empresas que ainda não desenvolvem essa prática. Então, é fundamental que vocês pensem em uma estratégia ou em um formulário que talvez vocês consigam captar na matriz, ou que não havendo matriz, vocês já são a matriz, então que a equipe de RH possa construir para que os monitores avaliem e deem esse retorno para o aprendiz, porque nessa perspectiva, vai ficar muito mais fácil para o aprendiz entender quais são os pontos que ele precisa melhorar. Se a Lina, por exemplo, diz para mim, Carla, você precisa melhorar no aspecto comunicacional, você precisa melhorar a sua postura, eu vou, obviamente, a partir do que a Lina trouxer até mim, eu vou ter a oportunidade de pensar, de repensar as minhas práticas, o meu comportamento e promover esse processo de mudança, que é o que a empresa espera. Então, da mesma forma, é um ponto-chave que vai ajudar bastante vocês a entender o que de fato o aluno quer, como está o aluno dentro dessa prática profissional e o que ele pensa também no momento que vocês dão esse feedback, no momento que vocês dão esse retorno. É importante esse feedback, pessoal, porque lembrem-se que nós estamos trabalhando com jovens, né? Então, o jovem, ele teoricamente, ele é mais relapso. Então, ele tem que saber como ele está se desenvolvendo na empresa. Porque senão ele acha que ele está bem, está bom, muito bem, e que vai ser lá na frente contratado. Então, é importante até para quando finalizar o curso, se ele não for contratado, ele saber que vocês já vinham avisando, dizendo que ele precisava melhorar e que ele não melhorou, né? Então, o feedback é importantíssimo, importantíssimo. A gente tem muitos empresários que compram curso aqui com a gente, que são parceiros nossos, que eles dizem que, inclusive, os próprios colaboradores não gostam de receber feedback. E nem gostam não gostam de receber e nem gostam de repassar, né? Esse aí é outro gargalo nosso. Exato, e tem empresas, né, Lina, aproveitando a oportunidade, tem empresas do programa, parceiras nossas, que atualmente já procuram, junto ao SENAC, qualificações, alguns cursos, para que elas consigam preparar o funcionário para receber feedback. Porque existe também essa questão de, muitas vezes, o funcionário não entender, não saber como recepcionar esse feedback. E se não interpretar de uma forma lógica, de uma forma coerente, pode até levar, né, um retorno para uma situação, um direcionamento onde a pessoa se desmotiva, onde a pessoa sente vontade de sair da empresa. Então, o feedback ele é muito importante, tanto você saber dar, quanto você saber receber. Então, são 2 pontos chaves aí. O terceiro elemento é informar o SENAC sobre o desempenho do aprendiz na empresa durante o processo formativo e no momento das visitas de supervisão. Então, esse é um momento chave que anteriormente nós, instrutoras, nos dirigíamos até a empresa e conversávamos diretamente, presencialmente, com os responsáveis por esses aprendizes. Nessa nova proposta, uma das questões que também surgiram foi justamente a mudança. E a mudança já
praticada por nós durante essa pandemia. Os últimos períodos avaliativos, quem já era do programa sabe que nós enviamos os relatórios por e-mail, orientamos também por e-mail como deveria ser feito o preenchimento desses relatórios, dávamos um prazo para vocês e aguardávamos o retorno dessas avaliações via e-mail também. Então, é um outro contexto extremamente importante que nós vamos manter, só que dentro dessa nova proposta, nós vamos manter na mesma perspectiva, encaminhando a avaliação por e-mail, com as mesmas orientações e também nos colocando à disposição de vocês, caso tenham dúvidas, caso precisem do nosso auxílio. Eu, assim, fico muito feliz quando as empresas nos procuram, quando um representante, seja do RH ou de um setor específico, entra em contato comigo via WhatsApp e quer entender mais como funciona o documento, ou quer entender mais sobre que tipo de descrição ele pode fazer ali naquele X campo da avaliação. Então, isso realmente é trabalhar em parceria, é trabalhar de forma colaborativa e todos, no fim das contas, saem ganhando. Só lembrando, viu, pessoal, eu sei que é muita coisa e algumas empresas até acham assim que é exagero, por exemplo, de e-mails, de relatórios, de manual. Então, tem muita coisa para ser lida. E para que vocês entendam, principalmente as empresas novas, né, que estão entrando agora, entendam o programa e essa nova proposta, vocês têm que ler, gente, o material. É muita coisa, a gente lê muito também, porque mudou, né? Então, a gente tem que se atualizar. Então, toda vez que muda alguma coisa, vocês vão receber e-mails da gente. E cada e-mail é um assunto. Mas por que não coloca os assuntos todos no e-mail? Né? Porque vai ficar extensivo demais o e-mail, entendeu? Então, a gente divide ele de acordo com os assuntos e com as atualizações que a gente vai recebendo, tá? Aí, eu sugiro que vocês guardem numa pastinha lá do computador de vocês, porque aí toda vez que vocês precisarem, ele já está ali. A gente faz assim aqui. Exato. E o quarto ponto, ele já traz também mais um reforço em relação ao relatório da avaliação de supervisão, que concerne ao preenchimento. Realmente solicitar a vocês que as descrições que forem feitas, elas sejam o mais claras possíveis. Por quê? Dentro do que nós observamos nos últimos períodos, primeiro, nos deparamos com avaliações super objetivas, o que no todo não é ruim, mas é preciso que essa descrição faça parte do relatório. É preciso, por exemplo, daqui a pouco vocês visualizarão um modelo preenchido, é preciso que eu relate como foi o desempenho geral do aluno ao longo dos 3, 4 primeiros meses, quais foram as atividades que ele desenvolveu, quais foram os setores pelos quais ele passou. Então, isso aí é fundamental. E mesmo com essas orientações que nós já estamos fazendo há um certo tempo, a dúvida faz parte também da nossa formação. Então, quando vocês tiverem essa dúvida, lembrem-se do que eu disse, estamos à disposição. Eu, a professora Ariadne, a Alina, a Hélia, o Max, que são a equipe, na verdade, compõem a equipe pedagógica e administrativa que está ali com maior contato com vocês da empresa. E aí, nesse preenchimento, além da clareza, nós esperamos também que vocês façam registro dessa evolução profissional do aluno. Por fim, nós pedimos algo que é muito importante e que envolve também esse trabalho de parceria Senac-empresa, que é a formalização de tudo que estiver vinculado ao nosso aprendiz, que vocês façam essa formalização junto ao Senac por e-mail. Vou dar um exemplo. Imagine que, em uma situação eventual, você vai precisar que o aprendiz compareça à empresa em um dia de aula. O correto é que você formalize com o Senac, não avisando,
mas solicitando a liberação do aluno, da mesma forma que nós fazemos com vocês quando temos um workshop, quando temos eventos internos e precisamos contar com a participação dos nossos alunos. Então, a Hélia e o Max, que fazem essa frente junto com a gerência, mandam um e-mail explicando o que é o evento, solicitando a liberação do aluno para que ele se faça presente nas dependências do SENAC. E da mesma forma, para que essa parceria continue forte, o nosso pedido é que vocês sempre que em momentos eventuais precisarem do aluno na empresa, em horário de aula, que vocês formalizem por e-mail, porque aí a Lina vai analisar, junto com as instrutoras, a possibilidade de liberação desse aluno, não comprometendo a aula, não comprometendo o desempenho do aluno ao longo do curso. Eu queria só complementar aí, pessoal, que essa questão da liberação do aluno, ela não vai ser toda vez, não vai ser muitas vezes, né? Nós temos projetos importantes que os alunos devem participar, né? Que faz parte do conteúdo que ele aprendeu em sala de aula e na prática também. Então, por isso que a gente pede a liberação. Então, é uma mão de via dupla, né? A gente ajuda vocês e vocês nos ajudam. Só que a gente se depara também com empresas que não faz isso, não tem essa parceria, né? A gente libera, mas aí quando a gente vai pedir a liberação dos alunos, diz que não vai liberar. Então, como é que eu faço a análise? Eu estou falando isso para eu poder dizer como é que eu faço a análise. Empresa tal me liberou o aluno para poder participar de um projeto importante que faz parte da programação, da aprendizagem? Não, Lina, ela nunca liberou. Então, então o aluno também não vai ser liberado. Tá? Então, minha análise tá correta, né? Porque se é uma parceria, só em casos assim mesmo, que ele tem que ficar na empresa, por exemplo, Natal. Claro que eu não vou pedir para a empresa liberar em pleno Natal o aprendiz, né? Que a gente sabe que as vendas aumentam e tal. Mas em outra ocasião, sim, a gente pede, quando tem os programas importantes que eles devem e podem participar. Ok. Aprendiz no SENAC. Nós levantamos alguns pontos que são extremamente importantes, né? E que precisam ser ressaltados. E também, para que haja esse pleno funcionamento, é preciso contar com a parceria de vocês nesse sentido, de conversar, de conscientizar, de orientar o aluno da responsabilidade que ele tem de ir ao SENAC e de também, no SENAC, uma vez estando no SENAC, fazendo o nosso trabalho, realizamos o mesmo processo, orientamos o aluno quanto à importância de ele ir para a empresa. Então, o aprendiz, ele deve se manter presente no seu curso, ele precisa entender que o desenvolvimento de competências, ele precisa entender que a evolução dele só será possível se ele participar de forma ativa de tudo aquilo que o SENAC ofertar para ele. E é uma das teclas que nós sempre batemos muito com os nossos alunos, sempre conversando, sempre tentando entender algumas situações, problemas que norteiam o âmbito familiar e que nós, em partes, acabamos nos tornando até psicólogos de forma prática, né? Não no quesito da formação superior, mas nos tornamos porque o exercício da profissão do instrutor ele solicita que nós tenhamos essa preparação também para entender o lado do aluno, o que se passa na cabeça dele, o porquê ele está faltando tanto, ele está passando por alguma situação, problema em casa. Então, é extremamente importante garantir a presencialidade do nosso aluno. E quanto ao limite de faltas, é um ponto que prevalece até o presente momento. Sempre orientamos os nossos alunos olhando para os dois lados, presença e faltas. Então, o mínimo de presença desses alunos, nós sabemos, tem que ser 75%. Se ao final de uma unidade curricular, lá no nosso sistema, o aluno não apresentar, não constar no registro do aluno esse 75% de presença, esse já vai ser um fator que direcionará o aluno à evasão.
Então, é o que nós não queremos. Ficamos felizes quando vocês sinalizam a contratação do aluno, mesmo antes do programa encerrar, como eu já falei, mas de forma alguma nós queremos perder o aluno por questões que podem ser gerenciadas por nós e por eles. Então, nesse sentido, a presença ela mínima permanece 75% e o limite de faltas para que esse aluno não se direcione a uma evasão também permanece 25%. Falei sobre a importância do desenvolvimento de competências, que é o que norteia a metodologia pedagógica do SENAC, com um olhar voltado para um conjunto de elementos que vão garantir essa formação profissional do aluno nas nossas dependências. E também ressaltando a vida do aprendiz no SENAC, já pontuei, a Alina também reforçou a importância do aluno se fazer presente nas ações que tanto são elaboradas por nós, do SENAC de Balsas, quanto ações que são direcionadas pelo SENAC São Luís. Então, nós temos os dois lados, né, as duas situações ocorrendo, eventos internos e eventos que já são estaduais, eventos que estão vinculados a todas as unidades do SENAC e que nós precisamos contar com a participação do nosso aluno também no nosso eventos, pessoal, eles todos vão para o Departamento Nacional. Então, o Departamento Nacional, ele pergunta o que Balsas fez, por exemplo. E aí a gente tem que mandar. Então, por isso a participação do aluno é importante. Exato. O aprendiz na empresa. Então, uma das questões essenciais que nós colocamos também de forma prévia para vocês talvez uma situação inusitada que envolve o compartilhamento de faltas, é de praxe e já faz parte da nossa rotina o envio mensal. Quem é responsável por isso hoje no SENAC é o Max, o envio mensal do relatório de faltas dos nossos alunos. Então, imaginem que o aluno A se ausentou em um dia na aula de SENAC, durante a unidade curricular, durante o período de um mês, em uma dada unidade curricular. Então, o Max puxa o relatório do sistema, faz o relatório e envia para vocês, identificando que aquele aluno tem X números de faltas. Hoje, para também alimentar o nosso sistema, nós temos a necessidade de fazer essa solicitação a vocês, de que mensalmente o departamento pessoal se organize, obviamente ali em parceria com o RH, para que vocês enviem ao e-mail do Pabalsas e do Pabalsas ADM um relatório informando casos de alunos faltosos. É extremamente importante. E por que isso é muito importante para a gente também, além da própria alimentação do nosso sistema? Porque o que vocês nos encaminharem vai para o nosso sistema. É muito importante porque, em momentos passados, nós já tivemos casos de alunos 100% presentes no SENAC e, infelizmente, alunos muito faltosos na empresa. E, nesse contexto passado, nós tivemos casos onde as empresas, não sei exatamente por quê, nunca chegaram a comentar conosco do SENAC. E aí acaba que vamos conversando, vamos entendendo a realidade do aluno e vamos descobrindo essas coisas, né? Aí é o momento que a gente vai até a empresa e tenta entender, conversar com a empresa para verificar primeiro se ela sabe os motivos das ausências do aluno, se ele justificou, se não justificou, se ele simplesmente sumiu do mapa, porque tudo pode acontecer. Então, compartilhar esse registro de faltas dos alunos na empresa, caso haja, é uma das coisas que nós pedimos que vocês façam a partir do momento que o programa 2022 iniciar efetivamente, porque vai ser essencial para o nosso registro também do sistema. Carla, só reforçando aí a questão do quando o aluno for para a empresa e não vier para cá, mas eu estava na empresa, mas é porque ele precisou, a gente precisou dele aqui. Então, se vocês precisarem do aluno, avisem com antecedência, porque senão a gente coloca falta. Depois que coloca falta, aí não tem como tirar. O nosso sistema, esse sistema que a gente está trabalhando agora, ele é cheio de complicaçãozinha, ele não deixa mais a gente reabrir.
Para a gente abrir novamente esse sistema, aí tem que mandar um memorando para o Departamento Nacional, o Departamento Nacional vai perguntar por quê. É todo um contexto de burocracia. Exato, e foi um ponto ressaltado anteriormente. Os momentos esporádicos que vocês precisarem dos nossos alunos, lembrando daquela parceria que a Lina falou, vocês obviamente podem solicitar e aí devem aguardar a devolutiva, a resposta da gerência em relação à liberação. E vice-versa, porque nós teremos os momentos onde também vamos precisar dos nossos alunos aqui. E essa questão da informação prévia é fundamental, porque, como Lina muito bem colocou, se eu não sei aonde o aluno está, se ele não informou para mim, seja via WhatsApp, por e-mail, automaticamente ele vai levar essa falta e vai ficar lá no sistema. Então, assim, a problemática realmente é fazer essas alterações, reabrir sistema, que é algo que nós não estamos exercendo dentro do novo sistema que estamos utilizando, né? Houve também uma mudança de sistema de maio do ano passado para cá, então muita coisa se alterou dentro do SENAC. Desempenho profissional do aprendiz na empresa é um ponto que eu já ressaltei, peço que vocês acompanhem de forma bem pontual, que se façam mais presentes ainda na vida dos nossos aprendizes, como eu sei que muitas empresas são extremamente parceiras, são extremamente atuantes, relatam mesmo com o aprendiz, relatam para nós, instrutoras, então é essencial que vocês mantenham esse perfil. As visitas, como eu disse, elas se darão dessa forma, vamos fazer o encaminhamento dos relatórios para que vocês preencham a avaliação de supervisão e para que vocês deem a devolutiva conforme o período que nós informarmos lá no e-mail. E a manutenção, que é um ponto-chave desse diálogo entre empresa e SENAC, é o que vai fortalecer ainda mais a nossa relação dentro do programa 2022. Bom, eu trouxe aqui para vocês o modelo de avaliação para que vocês tenham uma noção, principalmente as empresas que estão iniciando nesse ano no programa de aprendizagem. E, além disso, também vou exibir a vocês o modelo de avaliação já preenchida, porque aí vocês terão uma noção mais pontual do que nós esperamos. Então, essa é a aparência, o layout da nossa avaliação. Ela está estruturada em 2 páginas. A primeira página ela é de responsabilidade da empresa, e ela contempla 7 itens, conforme vocês estão observando. Todos os itens, todos, e as linhas, elas já reforçam isso para a gente, todos os itens devem conter descrições, todos. E aquelas questões onde vocês visualizarem que há campos para marcar alguma alternativa, também deve constar essa marcação. Na parte inferior da avaliação, na primeira página, tem o nome monitor. Então, nesse campo monitor, a pessoa que vai responder, que vai preencher essa avaliação, ou aquela pessoa que também assumir a responsabilidade, que junta ao RH, ela vai fazer o quê? Ela vai assinar o nome dela completo e vai colocar do lado do nome monitor, do lado da sua assinatura, o carimbo do CNPJ da empresa. Tá certo? Então, uma questão que volta e meia nós temos que ligar para empresas, para algumas empresas, porque acaba passando despercebido, né? A empresa preenche, aí manda para a gente, e aí na nossa avaliação observamos que falta o carimbo, aí liga para a empresa. Então, para a gente evitar esse vai e vem, que se torna com certeza um retrabalho, o que nós pedimos a vocês? Antes de vocês enviarem a avaliação para o SENAC, que vocês façam essa revisão também. Os 7 itens estão devidamente preenchidos. No campo monitor consta a assinatura de quem fez o preenchimento, mais o carimbo do CNPJ. Então, essas informações são essenciais para nós. Na segunda página, nós temos 2 campos de preenchimento. O campo do aprendiz e o campo do SENAC. No campo do aprendiz, a estrutura é basicamente a mesma
da empresa. Ele vai ter 7 questões e ele deve, nessas questões, tanto fazer descrições, quanto naquelas que são de alternativas, ele deve marcar uma das alternativas, certo? Terminado o preenchimento, o nosso aprendiz, lá onde consta o nome aprendiz, vai colocar a sua assinatura, tá joia? Então, é basicamente a assinatura, o nome completo desse aluno. Então, às vezes, é notável que o aluno, ele precisa de uma orientação para preencher esse formulário. O período passado foi exatamente o que nós fizemos em sala. Mostramos a avaliação, orientamos quanto ao preenchimento, mas também pedimos a vocês que, durante esse preenchimento, que vocês acompanhem o aluno, para que ele se sinta mais seguro na hora de registrar as informações no que diz respeito ao período de desenvolvimento profissional dele na empresa. Essa avaliação, ela não vai abordar aspectos específicos à aula do aluno no SENAC, ela serve para que o aluno registre tudo a respeito da prática profissional dele, junto a vocês, e também para que vocês façam registro da prática profissional do aluno executado na empresa dentro de um X período. Então, é essencial que vocês tenham uma atenção redobrada a esse preenchimento. No final da segunda página, vocês percebem aqui que tem algumas linhas, a data e um nome técnico SENAC. Então, esse campo de fechamento é de responsabilidade do SENAC. Quando a empresa preenche a primeira folha, quando o aluno preenche a segunda, essa parte final, ela é de responsabilidade do SENAC, e aí cabem às instrutoras dar o feedback delas em relação ao que foi observado, tanto do registro da empresa quanto do registro do aluno. E ali nós fechamos a avaliação. Então, esse campo técnico cabe às instrutoras do SENAC de Balsas, ok? Aqui vocês têm um exemplo da avaliação preenchida. Então, a avaliação da Ana Maria Silva, da empresa Oliveira Silva Limitada, é um exemplo para que vocês tenham essa noção. Então, veja que nós nos deparamos com um texto muito bem organizado, 100% preenchido, com as devidas descrições, com a assinatura e com carimbo do CNPJ, que é o que nós esperamos receber. Então, essa orientação, ela vem justamente para isso. Se vocês, até o momento anterior, tinham dúvidas, esse arquivo, eu acredito que esclareceu bastante a forma de preenchimento da avaliação para que vocês aproveitem esse espaço para registrar quem é o aluno de vocês no âmbito da prática profissional. Professora Carla, com licença. Sim. Gostaria de fazer algumas pontuações aqui no relatório de Pode visita. falar. Tá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Ariadne Silva, também instrutora de gestão aqui do SENAC de Balsas, e vou pontuar algumas questões aqui, pessoal, nesse relatório de visita. Nos campos que estão aí determinados, por exemplo, começando nesse primeiro campo, as atividades executadas pelo aprendiz na empresa, é importante que o monitor, né, ele relate realmente as atividades que são executadas pelo aprendiz, porque eu acredito que vocês observaram que essa mesma pergunta, ela está no campo, né, onde o aprendiz também vai responder. E assim, o que eu tenho recebido, né, são algumas questões que são divergentes. Por exemplo, a empresa diz que o aprendiz executou algumas atividades e o aprendiz diz, eu não executei essas atividades, eu executei outras atividades diferentes, né? Então, é importante que seja relatado as atividades que ele realiza naquele período. Quando a gente encaminha essas avaliações para vocês por e-mail, eu acredito que vocês já observaram que a gente coloca o prazo, o período que essa avaliação ela está valendo. Então, por exemplo, eu faço um encaminhamento dizendo que essa avaliação ela iniciou, o período, né, compreende o mês de maio ao mês de agosto. Então, é nesse período que os senhores irão colocar as atividades executadas do aluno nesse período, tá? Isso vai lá no corpo do e-mail, né? O aprendiz consegue articular aspectos da teoria com a prática? É importante. É uma avaliação que a gente faz do que ele está aprendendo aqui no SENAC, com aquilo que ele está
praticando na empresa, vocês conseguem perceber que eles estão realmente articulando a teoria com a prática? Então, é importante descrever para a gente poder saber se esse aluno realmente está desenvolvendo o que ele aprende aqui no SENAC, né? É importante. Outra questão aqui que eu vou ressaltar é nessa questão dos comentários do aprendiz. Como a professora Carla muito bem pontuou ainda há pouco, essa questão do feedback é muito importante. Tem empresas que deixam para dar o feedback ao aprendiz quando chega o prazo da avaliação. Então, não tem como desenvolver o aprendiz no momento da sua avaliação. É nesse momento que ele sabe, por exemplo, os aspectos que ele precisa melhorar. Então, esse feedback, ele tem que ser uma constante. Por exemplo, quando ele está realizando uma atividade que ele terminou e vai ser encaminhado para um novo setor, sentar com esse aprendiz, explicar como é que foi o desenvolvimento dele naquele setor. É importante para que ele tenha uma noção do que ele precisa melhorar. Não somente deixar esses aspectos para o momento dessa avaliação que nós encaminhamos. Porque a gente recebe a avaliação, por exemplo, no setor anterior ele não se desenvolveu muito bem, sendo que o período da avaliação atual é outro, o período que a gente já está avaliando já é o outro setor que o aprendiz se encontra, e aí ainda está vindo com informações anteriores, e são situações que poderiam até ter sido conversadas anteriormente com o aprendiz, e que chegando no momento da avaliação ele já poderia ter melhorado, e elas não estariam ali naquele campo, né? Então seria interessante procurar desenvolver isso antes. Outro aspecto interessante é que o aprendiz, ele também tem aqui o ponto para falar sobre a empresa também e de como ele realiza as atividades. Um campo muito importante que eu observo é quando ele fala do seu monitor, que é o item 5, tá? Aqui no verso da avaliação. Você recebe periodicamente orientações do seu monitor? Eu já tive situações do aluno me perguntar quem é o monitor dele. Professor, eu não sei quem é o meu monitor. Na verdade, ele nunca se apresentou. Eu não sei quem é meu monitor. Eu realizo atividades com outros profissionais que eu não sei se eles são as pessoas que vão me avaliar. Então, tudo isso tem que ser definido quando o aprendiz ele entra na empresa. Ele tem que ter consciência, ele tem que saber quem que é o monitor, quem é a pessoa que, de fato, vai acompanhar ele no setor. Porque uma coisa, como foi deixado claro, é a questão do monitor, aquela pessoa responsável pelo RH, que está ali fazendo a monitoria do aprendiz. E outra situação é o gerente que está acompanhando ele, de repente, no setor. Então, hoje eu tenho essas duas pessoas que podem estar fazendo a avaliação desse aprendiz. Mas ele tem que saber quem é, de fato, essa pessoa que faz o acompanhamento, que vai fazer a avaliação dele. Tá? Então, é importante porque ele coloca aqui, ó, um exemplo que eu tirei aqui da avaliação dessa aluna, que eu até transcrevi aqui para vocês para deixar como exemplo. Ela diz que sempre ela é orientada pelo monitor e sempre é acompanhada, mas não são todas as vezes que a gente recebe essa avaliação que esse campo está preenchido dessa forma. Às vezes, o próprio aprendiz, ele deixa em branco o campo por não conhecer quem é que é esse monitor que acompanha. Então, seria muito importante atentar para esses dados aqui da avaliação. E um outro ponto, gente, que eu queria frisar muito, que eu acredito que tenha acontecido também com a professora Carla, é que nós temos um período para realizar essas avaliações. Então, assim como vocês, nós também temos prazos. Então, por exemplo, a gente encaminha a avaliação, a gente dá o prazo para o retorno da avaliação e eu fico entrando em contato por telefone, via e-mail, e mando outro e-mail. Tem situações de empresa que eu mando 4 e-mails cobrando a avaliação. Então, assim, nós também temos um prazo, né, com as avaliações. Então, gostaria que vocês se atentassem para essa questão do prazo e deixasse esse campo, que está aqui por último, ó, que é a observação para o técnico do SENAC, essa data é a data de encerramento da avaliação. Ela é um campo que é preenchido pelo SENAC, né? Então, eu tenho recebido muitas avaliações onde o monitor ele já coloca essa data. E essa data não pode ser colocada pela empresa, porque é a data que nós, instrutores, vamos finalizar a avaliação do aprendiz, tá? Então, só atentando para esses pontos aqui. Muito obrigada, professora Carla. Pode continuar. De nada, gente. E de nada, professora. Olha só, é realmente aquela ressalva que eu fiz anteriormente, quando eu coloquei aqui, campo do SENAC, né? Então, é realmente um campo nosso, um campo onde o professor vai preencher essas linhas e vai datar, mas deixar sua assinatura e o seu carimbo, tá joia? Então, o reforço da professora Ariadne foi muito pontual nesse sentido. Vamos falar, então, a respeito da sistemática de dias de aula e atuação do aluno na empresa.
Então, para os cursos da área administrativa e da área de vendas, nós nos deparamos, para quem já sabe, com a mesma realidade, ou seja, o aluno na segunda e na terça-feira ele vem para o SENAC e nos demais dias ele comparece à empresa. Eu estou citando aqui um exemplo para quem vai atuar na área administrativa pela manhã. Então, o aluno que for matriculado aqui no SENAC, na aprendizagem e serviços administrativos pela manhã, dias de segunda e terça-feira, ele deve comparecer ao SENAC das 8 às 12 para participar das aulas. E nos demais dias da semana, quarta, quinta, sexta, sábado, ele se dirige à empresa para realizar a prática profissional. Professora Carla, em relação ao horário desse aluno na empresa, essa é uma questão que nós ainda deixamos em aberto, porque realmente ela será definida por cada empresa. Né? A empresa vai verificar. Tem algumas empresas dos períodos anteriores que organizaram a jornada do aluno para que ele trabalhe quarta, quinta e sexta. Já tem outras empresas que organizaram a jornada do aluno na prática profissional para que ele trabalhe quarta, quinta, sexta e sábado. O reforço que nós colocamos agora é que o aluno que se matricular, que for, na verdade, matriculado no turno da manhã, aqui no SENAC, que ele também execute as suas atividades profissionais no turno da manhã, lá na empresa. Isso vai ser muito importante, não só para o aluno, mas é muito importante para nós, porque esse aluno, ele vai ocupar um dos seus períodos, ou seja, o período matutino. No período da tarde, caso hajam, por exemplo, eventos do SENAC, alguma situação extraordinária que nós precisemos contar com a presença desse aluno aqui, vai ser muito mais fácil também trazer esse aluno para dentro das nossas dependências. Então, quando vocês forem organizar a carga horária do aluno, é um dos pontos que eu peço que vocês analisem para que nós não tenhamos divergências em relação à carga horária, um aluno que estuda de manhã e que trabalha à tarde, porque, de todo modo, isso, quer queira, quer não, prejudica o aluno quando ele quer fazer um curso, quando, às vezes, ele quer ingressar na faculdade. Então, ele também precisa ter, né, um turno disponível para realizar outras questões que envolvem a sua vida pessoal, a sua vida acadêmica e tudo mais que vier a surgir. Essa segunda tabela, ela expõe a mesma proposta, apenas com a mudança de horário. Então, o aluno inserido na aprendizagem em serviços administrativos, turma da tarde, ele virá ao SENAC para ter aulas dias de segunda e terça-feira, das 14 às 18 horas. E nos demais dias, ele deve comparecer à empresa para realizar a prática profissional, como eu citei anteriormente, com o horário a definir ainda. Para a turma de vendas manhã e para a turma de vendas tarde, é a mesma realidade. A turma de vendas do horário da manhã... Professora Carla. Oi? Eu tenho uma dúvida. Sim. Em relação à área administrativa. A área administrativa terão os cursos tanto pela manhã quanto à tarde? Sim. Para o programa que nós ofertamos, nós sempre formamos 2 turmas de cada curso. Então, o curso para a área administrativa tem uma turma pela manhã e tem uma turma pela tarde. Para vendas também, uma turma pela manhã e uma turma pela tarde. E supermercado da mesma forma, uma pela manhã e uma pela tarde. Tudo bem. Obrigada. De nada. Então, retomando, a turma de vendas, ela segue a mesma proposta da turma administrativa. Aulas dias de segunda e terça, para o aluno que estará matriculado pela manhã, ele terá aula das 8 às 12. Os demais dias, prática profissional na empresa. Turma de vendas tarde, da mesma forma, matriculado no SENAC, no horário das 14 às 18, para ter aulas dias de segunda e terça-feira. De modo que nos demais dias,
ele E se para dirige à aqueles que empresa para a estão, prática profissional. Oi? e para aqueles que ainda estão cursando o ensino fundamental ou médio. Aí é uma questão que, primeiro, a empresa ela precisa se informar com o aluno qual é o ano que ele está cursando o ensino fundamental ou médio. Vamos imaginar. O aluno que o candidato, vamos falar do candidato porque antes dele ser aluno, ele foi um candidato de vocês. Então, o candidato aprendiz que eu selecionei, ele está no segundo ano do ensino médio e cursa no horário da manhã. Então, nesse caso, o aluno, você sabendo, enquanto empresa, que o aluno está matriculado no horário da manhã, você deve organizar a jornada do aluno para que ele seja matriculado durante a tarde no SENAC e para que ele exerça as atividades profissionais na empresa também no horário da tarde. Porque a parceria do programa, ela traz à tona uma tríade que, se uma das pontas forem desfeitas, descaracteriza tudo isso que nós estamos passando para vocês. Então, o aluno que está no fundamental ou no médio, para que ele seja inserido no programa, essa tríade tem que se manter de pé, que nesse caso é o aluno na escola, o aluno no SENAC e o aluno na empresa. Professora Carla, e se porventura o aluno estava na escola matriculado, cursou 2 meses do ensino médio, lá do segundo ano do ensino médio, e aí de repente ele resolveu desistir. A desistência do aluno da escola automaticamente tira ele do programa. Então, isso é uma questão que a empresa, para o caso de alunos que estão no fundamental e no médio, a empresa precisa acompanhar essa vida escolar do aluno, assim como nós do SENAC também acompanhamos a vida escolar do aluno. Isso já aconteceu comigo, só para vocês terem ideia. Em anos atrás, programas de aprendizagem anteriores, porventura, e sempre naquele exercício da sondagem, conversando com os meus alunos, acabei descobrindo a realidade de uma aluna que estava no ensino fundamental e que simplesmente desistiu e não comunicou a ninguém. Então, é por isso que o diálogo é muito importante. Então, eu descobri, comuniquei à gerência, conversamos com a aprendiz, informamos, né, quais eram as consequências, e, infelizmente, a aprendiz foi desligada do programa. Saiu do SENAC e saiu da empresa. Professora Carla, e no caso do aluno que já concluiu o ensino médio? Então, o aluno que já concluiu o ensino médio, ele vai manter o vínculo SENAC-empresa, certo? Então, a empresa e o SENAC têm que fazer essa organização de horários, de dias, como que vai ser, porque, assim, como ele vai estar um período no ensino médio, com esse aprendiz? Cortou um pouco Ou a sua então, fala. esperar ele finalizar? Cortou um pouco a sua fala. A empresa e o SENAC que tem que organizar essa questão do aprendiz ir para a aula do SENAC, do ensino médio, e para exercer as atividades da empresa. É assim, o SENAC acompanha se o aluno está no ensino fundamental, óbvio, no ensino médio, para perceber se essa tríade vai se manter, se essa relação vai se manter, escola, SENAC e empresa. A empresa tem que acompanhar também, mas é acompanhar, não é intervir, né? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. O ano passado eu tive o caso de uma aluna que ela iniciou o programa no horário da manhã. Professora Ariadne, a senhora fecha o áudio que está aberto, por favor. Bom, essa minha aluna, ela iniciou no programa, junto comigo, na área administrativa, no horário da manhã. Passados-se 2 meses do programa, foi uma situação esporádica que nos aconteceu, devido ao fato da escola pública na qual ela se matriculou começar um pouco mais tarde, ela não conseguiu vaga no horário da tarde para estudar na escola, né?
Então, o que que ocorreu? Ela só conseguiu se matricular no horário da manhã na escola. Então, numa situação eventual como essa, o que que acontece? A gente não vai prejudicar o aluno, né? Você vai escolher entre Senac e escola? Não. A aluna, ela fez a solicitação e ela foi remanejada para a minha turma administrativa da tarde, porque de manhã ela ia para a escola, à tarde, segunda e terça, ela ia para o Senac ter aula comigo, e nos demais dias, quarta, quinta, sexta e sábado à tarde, ela estava na empresa. Então, é um diálogo, é uma conversação que sim precisa acontecer. Então, o que que eu sugiro à empresa? Eu já sei quem é o meu aprendiz selecionado, quem será o meu futuro aprendiz. Então, sondem com eles qual é a formação deles, qual é o nível que eles se encontram, se eles já se matricularam, qual foi o turno que eles se matricularam na escola regular, para que, sabendo dessa informação, vocês organizem a jornada dele na empresa. Se o aluno vai estudar à tarde, na escola, automaticamente, vocês devem organizar essa jornada para que, segunda e terça, ele seja matriculado no Senac e os demais dias, no horário da manhã, ele também compareça à empresa para desenvolver a prática profissional. Então, esse momento de descoberta é muito importante. E após descoberta, alinhamento, definição dessa jornada, do turno efetivo que ele vai ficar, o que nós pedimos é o acompanhamento desse aluno, né? Acompanhar se ele realmente está cursando, se ele não desistiu da escola, principalmente no caso dos alunos que estão no fundamental e no médio. Tá joia? Podemos continuar? Carla, Oi. só um ponto também em relação a essa questão da escolaridade, que algumas empresas perguntaram se poderiam contratar jovens que já terminaram o ensino médio ou jovens que estejam já cursando o ensino superior. Pode, viu? O importante é que eles não, como a Carla disse, não tenham desistido do fundamental, não tenham desistido do médio, não seja desistente. Mas, às vezes, terminou o médio e ainda não está na faculdade, não tem problema, mas terminar a escola básica. Está na faculdade, também não tem problema, viu? Foi uma das questões que eu passei assim rapidamente, porque como nós demos ênfase agora essa orientação do fundamental e médio, mas eu citei o caso de o aluno concluir o médio. Então, aonde para o diálogo entre Senac e empresa? Porque não existe mais a personalidade da escola a qual nós tenhamos que acompanhar, ou seja, não vou mais precisar acompanhar a vida acadêmica ou a vida escolar desse aluno. Certo, jovem, muito obrigada. De nada, ele concluiu o ensino médio, então a gente já sabe que ele está se direcionando a outros tipos de formações. Muito bem, então Vendas Tarde permanece na mesma proposta de ADM, e aí quando nós chegamos nas turmas de supermercado, que é uma realidade já conhecida pelo Grupo Mateus, já conhecida pelo Ponto Max, que são os nossos parceiros de longa data, nos dias de segunda e terça-feira, esses aprendizes se dirigem à empresa e vão desenvolver a prática profissional, porque o curso da aprendizagem em serviços de supermercados, ele ocorre nos dias de quarta e quinta-feira. Então, na quarta e na quinta-feira, para o aluno que foi matriculado no horário da manhã, ele vai para o Senac ter as aulas. Na sexta e no sábado, o aluno retorna às suas atividades profissionais na empresa, ok? Então, o aluno que for matriculado de manhã, ele segunda e terça de manhã deve estar na empresa, quarta e quinta de manhã no Senac e sexta e sábado de manhã na empresa novamente. Professora Carla? Sim. O senhor Luiz, da Noroeste, está pedindo aqui a palavra. Sim, pode ficar à vontade, seu Luiz. Só pode ligar seu microfone, seu Luiz, por favor, que eu tive que ativar o seu mudo. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, né? O colaborador, o candidato que ele está concorrendo à vaga, né? Ele já teve alguma experiência profissional na carteira, mas como experiência, até 90 dias. Ele pode participar da seletiva? Não. Oi, seu Luiz, boa tarde, tudo bem? Pronto, a Elia vai responder.
Eu vou conversar com ele, porque a gente teve uma situação com uma empresa, né? A gente geralmente aconselha, aliás, o aconselhamento da auditoria do trabalho, que não haja contratação de jovens, mesmo que eles cumpram a faixa etária, mesmo que eles cumpram os demais requisitos. Não é aconselhável contratar jovens que já assinaram carteira assinada, aliás, que já tiveram carteira assinada. Só que como aconteceu este ano de uma empresa, aconteceu de ela contratar, fazer essa contratação, fazer a admissão e ter gerado essa situação, a gente voltou a conversar com o seu Timóteo, inclusive no e-mail, e ele ligou para a gente, ele ficou preocupado com a situação, ligou para a gente. Nesse caso, como o jovem foi admitido e a empresa não vai ter como, né, desligá-lo, a gente vai excepcionalmente permitir. Agora vai ser uma exceção. Mas, em relação a essa situação que o senhor está falando, o seu Timóteo até tocou nesse ponto. E se tivesse sido apenas um contrato de experiência, de até 90 dias, a gente aceita. Se tivesse sido só essa exceção, tá? Se tivesse sido um contrato... Por quê? Porque o programa aprendizagem, ele não tem nenhuma cláusula específica, vamos dizer assim, a cláusula tal que diz a lei, né? Que diz que não pode contratar quem assinou carteira. Mas a lei, no todo, ela rege, ela quer dar oportunidade justamente para quem nunca trabalhou, para ter essa experiência, para ter o conhecimento teórico, conhecimento prático. Por isso que o programa é voltado para jovens que nunca trabalharam de forma formal, entendeu? Inclusive, alguns jovens bem novinhos, assim, às vezes 16, 17, 18 mesmo, 19, já tiveram alguma experiência informal e eles colocam isso no currículo, às vezes, né, nas informações adicionais. Aí a gente admite, tudo bem, até porque foi informal, mas vai ser a primeira experiência formal deles no mercado de trabalho. Então, ok. Porém, se for alguém que já assinou carteira, aí não, a não ser que tenha sido apenas pelo período de experiência. Então, se for o contrato tiver terminado no prazo de 90 dias, então há a possibilidade, né, de estenderem na faixa etária, é isso? O seu Timóteo já afirmou, quando a gente teve essa situação com essa empresa, ele disse que a exceção seria essa. Assinou a carteira, mas foi só como experiência, pode. Então, há casos também de contratos intermitentes, né, que tem essa prática atualmente também, né? No contrato intermitente, ele também pode ter a oportunidade de ingressar no Jovem Aprendiz? Se ele tiver como intermitente? Tipo de contrato? Sim? Não, porque o intermitente já é formal, entendeu? Já é uma experiência formal de emprego. Ele só admite na situação de ter sido um contrato de experiência de até 90 dias, só. Agora, a partir do momento que a pessoa for intermitente ou é intermitente em alguma empresa, ela já está tendo ou já teve uma experiência formal de emprego. A não ser que seja um intermitente nesse período, de 90 dias no máximo, né? Um contrato de 90 dias, não é isso? Só se for um contrato de experiência. Porque a gente sabe que o contrato de experiência é diferenciado, não é um contrato por prazo indeterminado. Então, fica bem claro ali naquele registro, na anotação da carteira, que foi só um período de experiência. Passando disso ou não estando clara essa informação, a gente não vai aceitar. Muito bem. Pois era só essa a minha dúvida. Obrigado. Certo, por nada. Pronto, muito bem esclarecida pela Elia. Agora eu vou aproveitar a oportunidade de convidá-la para falar um pouco acerca da documentação do programa de aprendizagem. Certo, gente. Agora ficou bem pequenininho, que eu estou assistindo aqui do celular, mas esse documento aí é cara a cara, que eu não estou nem assistindo. Anexo 2. É o anexo 2, qual é o título dele? É uma ficha de... É o ofício? É solicitação de reserva de vagas em turmas de aprendizagem. É o ofício, então. Gente, a gente mandou o e-mail de vocês, eu não sei se todo mundo recebeu, já teve tempo de olhar. Eu acredito que todos receberam, porque a gente manda geralmente os e-mails para todas as empresas aqui que estão lançadas. A não ser as que a gente conseguiu comunicar ontem, teve empresas que a gente comunicou ontem que ainda vão ser enviados esses e-mails. Mas a gente mandou alguns formulários que precisam ser preenchidos e que já são conhecidos das empresas que já trabalham com a gente de anos anteriores, mas as novas ainda não conhecem. E dentro desses documentos que a gente mandou, existe essa solicitação de reserva de vagas, que vocês podem entregar para a gente, junto com as outras documentações do aluno, tá? Só tem que ter atenção aí na data do dia, tem que ser a data de emissão, colocar essas informações em vermelho, editar, porque tem que colocar o nome do curso, tá? Inclusive, tem que ter muita atenção aí no nome do curso, porque geralmente todos os anos a gente tem que fazer a empresa voltar com a documentação e algumas até ficam chateadas por conta do nome do curso que vem errado.
os nomes das turmas que a gente vai ministrar esse ano vão ser os mesmos do ano passado, que é aprendizagem profissional de qualificação em serviços administrativos, aprendizagem profissional de qualificação em serviços de vendas e aprendizagem profissional de qualificação em serviços de supermercados. Então, não só nesse documento, mas vai ter outros documentos que você precisa inserir o nome do curso, não pode vir o nome errado, senão a gente tem que devolver o documento, porque todos esses papéis são auditados, tanto pelo auditor do trabalho, seu Timóteo Cantanhede, quanto pela auditoria interna do SENAC. Então, se vier com algum erro, a gente não pode aceitar. E aí, vocês vão colocar aí, editar as informações em vermelho, preencher a tabela com o nome do curso, o horário, tá certo? De acordo com o que vem pedindo. Pode passar para o próximo, Carlos. Por favor. Esse aí é o contrato, né, que é o mais, vocês vão ter que ter mais atenção e vão deixar para preencher por último. Vão preencher só depois que a gente passar para vocês a data final do contrato, porque uma dessas informações aí em vermelho, aí deve estar difícil para vocês verem também, mas eu mandei no e-mail. Uma dessas informações em vermelho que vocês vão precisar editar é justamente o início e o final do contrato. O final que a gente vai mandar, a gente vai procurar ser o mais preciso possível. Mas pode acontecer de lá no final de tudo, vocês terem que fazer um aditivo, caso o curso seja prorrogado por alguma razão. Por algum feriado novo que surgiu, por alguma situação imprevista de reforma aqui no SENAC, suspendeu a aula por um dia, aí a gente tem que colocar esse dia lá para o final, a gente tem que repor esses dias. Os alunos, eles não podem deixar de ter a carga horária por alguma eventualidade excepcional. No momento, a gente vai estar retirando os feriados nacionais e vamos tirar os feriados municipais para termos uma data mais precisa possível. Mas, ainda assim, corre o risco de lá no final, dependendo da situação, precisarmos fazer esse aditivo, que a gente manda também, caso seja necessário, lá no final, que é só informando a data correta que vai terminar o contrato dos aprendizes. Sobre os CBOs, aí também pede os CBOs, e aí pede mais de um, é aquela informação que a gente disse, que antes cada curso tinha de 3 a 4 CBOs, mas agora cada curso vai ter apenas um CBO, facilitou. Eu vou mandar esse e-mail para vocês até amanhã, inclusive a Carla colocou aí na apresentação, mas eu vou mandar para vocês justamente em cima do e-mail que eu mandei falando que eram 3, porque era o que a gente tinha até então, tá? E aí vai ser basicamente isso, vocês vão preencher aí em cima com as informações da empresa, nessas tabelinhas, com as informações do aprendiz e vão editar essas informações em vermelho, destacando, gente, que assim, em relação ao valor que o aluno vai receber, eu não estou me recordando se nesse modelo tem a questão do valor. Eu vou até abrir ele aqui no meu computador para ver, porque não está visualizando, não está dando para visualizar. Mas, assim, o valor que os alunos vão receber mensalmente tem que ser com base no salário mínimo hora, isso é o mínimo do mínimo, porque se a empresa remunera de acordo com outra situação que não seja o mínimo, e sim a mais, o aprendiz também tem que ser beneficiado com aquilo que já se pratica na empresa, né? Inclusive em relação a plano de saúde, ticket de alimentação, se a empresa paga para os outros colaboradores, vai ter que também entrar para o aprendiz. Obrigada. Em relação à chamada normal mesmo, só para a gente... Oi? Já ativei o mudo, Elia, pode continuar. Ah, sim, entendi. A carga horária semanal que eles estarão aqui no SENAC, que soma 8 horas, porque é segunda e terça, ou quarta e quinta, também tem que entrar na remuneração do aprendiz. Por isso que a gente manda o relatório de frequência. Porque se eles faltarem aqui no SENAC, que é a escola, eles também podem ter essa falta descontada no salário deles. Então, a gente informa via frequência todo mês. Então, quando vocês forem somar o valor que eles vão receber, instituição SENAC, mais trabalho na empresa, tem que incluir também as horas do SENAC, tá bom? Deixa eu só abrir aqui os anexos, gente, para eu poder falar mais coisas para vocês do contrato, porque o contrato é o documento que vem com mais erro, todos os anos. Vem algumas informações erradas e a empresa precisa refazer. Então, aqui, está pedindo para inserir o nome da empresa, né? Vocês vão inserir em cima e aí no vermelhinho também embaixo. O título do curso, olha, podem ver que vem de forma genérica, aprendizagem profissional comercial em serviços tais. Isso aqui eu vou mandar um modelo para vocês. Aí vocês vão fazer a correção do nome do curso, de acordo com o curso que o aprendiz vai ficar, tá bom? Se é administrativo, se é vendas ou supermercado. Referente às ocupações CBOs, aí tem em vermelho, inserir os respectivos CBOs, conforme curso e descrição.
que vai ser só um agora, que a gente também vai passar por e-mail. O período de vigência do contrato, que a gente vai informar, e nessa tabelinha, nessa última tabelinha da primeira página, está dizendo aqui, ó, carga horária no SENAC e carga horária na empresa. Então, vocês vão colocar separado de acordo com o que está aí. Dias da semana no SENAC, na primeira, e dias da semana na empresa. Horário no SENAC e horário na empresa. E lá no final, vocês vão colocar a soma da carga horária do SENAC mais a carga horária da empresa, para a gente colocar aqui no final, como vocês vão ver, que está em vermelho. E aqui realmente pede para colocar também o salário desse aprendiz, que perceberá a importância de, lá na cláusula 6ª. Aí vocês vão colocar o valor, considerando a soma da carga horária do SENAC e da carga horária da empresa. Pode passar, por favor, Carla, para o outro. Anexo 4 agora. Essa é a ficha de cadastro, gente, é bem simples, o próprio aprendiz pode preencher, só com as informações pessoais dele, informações socioeconômicas, e lá no final, informações socioeconômicas, e lá no final ele vai colocar a data e vai assinar o nome completo. Esse aí é bem simples. Pode passar, Carla, por favor. Anexo 5. Esse aí, qual é esse aí, Carla, o nome? Anexo 5, carta de apresentação do aprendiz. Essa carta de apresentação simplesinha também, é bem parecida com o ofício, vocês vão só preencher essas informações, editar essas informações em vermelho, e colocar o nome do aprendiz na tabelinha, o nome do monitor e a loja que ele vai ficar, que é só o nome da empresa. E em todos esses documentos, gente, uma observação importante, todos eles vocês precisam carimbar e imprimir em papel timbrado da empresa. Se não for imprimir em papel timbrado, mas pelo menos tem que estar carimbado com o CNPJ da empresa. No próprio documento tem as instruções. E quando vocês forem trazer aqui para a gente, tem a observação aí em cima de amarelo. Imprimir 2 vias, sendo uma via para o SENAC e uma via para a empresa. Significa que a empresa vai ficar com uma via, a gente com uma via. Em todos os documentos tem essas observações para vocês, dizendo quantas vias e pedindo, né, para vocês colocarem aí o nome de quem vai assinar, carimbar e imprimir em papel timbrado. O próximo, por favor, Carla. Anexo 6. Esse aí eu acho que é o termo aditivo. Esse é o termo aditivo, gente, que a gente não vai mandar por agora, porque a gente não sabe se vai ser necessário, né? Lá no final, 1 mês, 2 meses antes de terminar o curso, a gente já tem uma precisão de quando vai ter, de quando serão concluídas as aulas e de quando será concluído o contrato. Mas ele é bem parecido com o contrato, como vocês podem ver, só muda porque lá vai colocar a datinha correta, né? Do final das turmas, para ficar tudo certo. Pode passar, pode ficar. Laudo avaliativo, anexo 14. Esse é o laudo avaliativo, gente, esse laudo, ele é exigido, as meninas até podem complementar se elas preferirem. É um laudo que é exigido quando o aluno apresenta um desempenho insuficiente, tem até as situações aí, ó, o próprio manual tem e o documento reforça. Quando ele tem um desempenho insuficiente ou não se adapta na empresa ou no SENAC, comete uma falta disciplinar grave ou ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo. Enfim, aconteceu uma dessas situações, ou o aluno cometeu algum erro grave na empresa, ou aqui no SENAC, não está fazendo as atividades e avaliações aqui no SENAC, ou não está exercendo da forma devida o seu trabalho na empresa, é exigido que seja preenchido um laudo avaliativo. Para isso, se essa atitude for tomada por parte da empresa, primeiramente, a empresa precisa formalizar para a gente, por e-mail, detalhadamente, porque ela está querendo que a gente faça esse laudo do aprendiz, para talvez demiti-lo, desligá-lo, e a gente vai fazer o nosso laudo em cima das informações da empresa e com base na experiência aqui do SENAC. Por isso que as meninas falaram que é importante vocês colocarem nas avaliações que elas vão enviar para vocês o desempenho, como está sendo o desempenho realmente na empresa. Porque na hora de um laudo avaliativo, se acontecer alguma situação negativa que o aluno precise ser desligado, vai ajudar. Vai ajudar por quê? Porque, assim, não é tão simples desligar um aprendiz. Não é tão simples em que sentido? Precisa ter um desempenho ruim na empresa e no SENAC, e, assim, não é no primeiro momento que há esse desligamento, pelo menos é a orientação geral.
Porque o aprendiz precisa ter o feedback, a gente precisa tentar resgatar essa pessoa, justamente porque ele é aprendiz. Então, acontecer algo negativo na empresa, a empresa conversa com o aprendiz, conversa com a gente, para a gente também conversar com o aprendiz. Pode sempre estar se informando aqui com a gente como que ele está no SENAC, porque às vezes o comportamento na empresa é um e no SENAC é outro. Acontece muito de eles faltarem aqui, às vezes, e na empresa irem, porque não entendem que é vinculado uma coisa à outra. Ou acontece, às vezes, de eles serem ruins na empresa, e no SENAC eles estão desenvolvendo, não são nota 10, mas conseguem ali um 7, um 7,5, entendeu? Então, levando e, consequentemente, a gente está aprovando, porque eles estão vindo e estão correspondendo no comportamento e nas avaliações. Então, precisa ter uma fundamentação boa, né? A gente precisa avaliar e, ao final, a gente preenche este laudo com o nosso parecer e dando a abertura para a empresa decidir o desligamento ou não, né? Por isso que tem que ter todo esse cuidado, porque também essa informação é passada para o seu Timóteo. O seu Timóteo precisa saber que um aprendiz foi desligado e precisa saber o motivo, né? Não que a empresa esteja sendo obrigada a ficar com um aprendiz ruim, não. Porque todos os anos acontece de alguns... Tem que ficar respaldada, na verdade, né? A empresa... Mas tem que ter um respaldo. A empresa precisa comunicar para a gente. Isso. Uma dúvida. Tem que passar informações para a empresa. Aprendi. Caso a empresa decida contratar definitivamente o aprendiz, a gente tem que mandar esse laudo ou... O que acontece? Se a empresa... Vocês já mandaram para as empresas? Oi? Não entendi. Vocês já mandaram para... Eu não recebi esse e-mail aí, porque a gente está finalizando. Portal Sul Transporte. Portal Sul, deixa eu ver como é que tá Portal Sul aqui de... É porque a gente tem como aprendiz ainda, né? A gente decidiu contratá-la. E aí... Sim. Eu não recordo esse laudo avaliativo. Qual é o seu nome? Érica. Geralmente eles mandam por... Quando o aprendiz pede, quando a empresa faz a contratação antecipada do aprendiz, ele tem que sair do curso, o procedimento não vai ser esse aqui. Esse aqui vai ser o procedimento nessas 3 situações que estão no manual e estão aí no documento. A falta de disciplina grave, desempenho insuficiente, não se adaptou, entendeu? Essa situação de a empresa contratar antes, o que acontece? O aprendiz, ele vem pedir desligamento aqui. Porque é outra situação que acontece. Entendi. Então, quando finaliza o contrato do SENAC, e aí a empresa pode perfeitamente contratar sem precisar estar avisando. Sim, não, acontece o seguinte, se ainda estiver acontecendo o programa, que é o que acontece aqui, se tiver finalizado tudo bem, a empresa vai ter efetivado a contratação, vai converter esse contrato para um determinado funcionário efetivo. Mas se precisar interromper o programa, porque o aprendiz, ou porque ele arrumou um emprego em outra empresa e quer sair da empresa, ou porque a empresa quer contratá-lo, aí a empresa vai conversar com ele e ele vai decidir se ele quer sair do programa para ser um funcionário efetivo ou se ele quer permanecer no programa. Se ele quiser sair do programa, ou porque ele vai ser contratado antecipadamente, ou porque ele arrumou outro emprego, ou só porque ele quer sair, aí ele tem que vir aqui para encher um formulário de desligamento, pedindo a desistência do programa. Aí, na mesma hora, a gente manda para a empresa, informando que o aprendiz tal compareceu ao SENAC, solicitou desligamento, a gente manda o formulário assinado por ele, e a empresa manda para a gente a cópia da rescisão, ou a cópia do documento que comprova a efetivação dele na empresa, que também dá para fazer essa conversão, segundo o seu Timóteo, as últimas orientações, caso ele seja ou porque terminou o contrato, a empresa vai efetivar, ou porque no meio ele vai ser efetivado, a empresa pode só converter sem precisar rescindir, entendeu? Os contratos. Entendi. Obrigada. Nada. Tem mais alguma? Em questão eu tenho mais uma dúvida em relação aos dias referente às contratações. Já tem certo que é até o dia 25/2 para as matrículas? Não, a documentação dá um prazo um pouco maior, porque como está previsto para 14 de março, a gente consegue aguardar pelo menos até 28 de fevereiro
ou ali dentro do começo de março, 2 a 3 de março. A gente vai enviar esse e-mail para vocês, tá? Mas vocês já podem preencher os formulários. Isso, para entregar aqui no Senac a documentação deles. Algumas empresas mandaram o próprio jovem vir aqui, né? Eu acredito que as novas empresas. Mas não, quem faz essa matrícula é a empresa. A empresa recebe a documentação, manda para a gente insere ele no sistema e vocês já avisam para eles vocês precisam estar nesse horário para a aula, que no caso são as datas que eu passei, 14 de março, os cursos de administrativo feitos. A maioria das empresas vai contratar nessas áreas, e supermercados, que é só o caso de começa no dia 16. Então, a empresa vai ser mais compreendidos. A data que você precisa, no horário tal, e a documentação quem tem que trazer é a própria empresa, entendeu? Hélia. Entendi. Obrigada. Hélia. Oi? Essa seleção, a empresa que faz, ou ela pode fazer com o jovem ou o Senac? Quem está falando? De qual empresa? Erivelto da New Agro. Da New Agro. Certo, Erivelto, sim. A gente vai até falar sobre isso lá agora, né? Não está muito longe. Sobre a questão do nosso banco de oportunidades. E também nos e-mails eu coloco sempre essa informação, que a gente tem currículos de alunos que fizeram cursos conosco, não de aprendizagem, porque uma vez aprendiz não pode mais ser aprendiz. Mas cursos rápidos de preparantes para o mercado de trabalho, administrativo, e, consequentemente, eles já têm uma qualificação maior, vamos dizer assim, para ingressar na empresa, para participar da seleção, já conhecem o Senac. Então, a gente fica em aberto, a gente fala para a empresa, se vocês desejarem os currículos para vocês, desses currículos, fazerem a seleção dos jovens, é só pedir para a gente por e-mail que a gente manda de acordo com o perfil que vocês querem. Porém, isso não é obrigatório, né? Se a empresa quiser receber de outras pessoas ou quiser fazer uma seleção com os currículos, enfim, de que ela receba via e-mail ou receba via portal, porque algumas empresas têm o próprio portalzinho para os jovens encaminharem currículo, pode fazer. Só que a gente aconselha, assim, dá sempre essa recomendação, que se desejarem, podem pegar aqui com a gente, porque são jovens que já vão ter ali uma qualificação mais adequada, já conhecem o Senac, entendeu? Entendi. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma dúvida sobre isso? Não, tudo ok. Se não, pode passar para o próximo, viu, Carla? Por favor. Certo, Hélia. Esse realmente seria o momento onde você encerra a apresentação dos documentos e dá continuidade aprofundando sobre o banco de oportunidades e falando a respeito do envio do relatório de faltas, que nesse caso é o Max, né, que é responsável. Sim, sim. No caso, esse é o último, né, Carla? A gente pode só falar de acordo com o que vier. Estamos nos direcionando ao encerramento. Fica à vontade. O Max vai passar algumas orientações sobre a frequência que ele manda para as empresas todos os meses. Sobre o banco de oportunidades, é isso que eu falei para vocês, né? Que vocês têm a abertura para pedirem para a gente currículo de alunos que já concluíram cursos com a gente, que a gente manda de acordo com o perfil que vocês pedirem, e são jovens que já conhecem o Senac, já são nossos alunos egressos. E assim, não só para aprendizes, né? Fica informado aí para as empresas que a gente também tem um banco de oportunidades para pessoas que já trabalharam de carteira assinada, não poderão ser aprendizes, mas às vezes tem vagas na empresa em outras áreas, e a empresa quer pedir currículos para avaliar, a gente também manda. Então, é só vocês solicitarem por e-mail que a gente envia, assim, esses currículos, seja de profissionais para a área administrativa, para a área de vendas, para o almoxarife, enfim, para qualquer área, assim, da área de gestão e comércio que vocês precisarem, a gente também faz esse envio desses currículos dos nossos egressos. Agora o Max vai falar um pouquinho com vocês sobre a frequência. Hélia, só um instantinho, porque tem uma pergunta aqui no chat, tá? Com licença. O seu Beroaldo perguntou se a carga horária contratada pode ser de 4 e 6 horas? Sim, pode sim, viu, seu Beroaldo? Assim, como a Carla comentou aqui no início, o ideal que a gente recomenda no geral é que o aprendiz, por exemplo, vá para a empresa no mesmo horário que ele vier. Mas, assim, se excepcionalmente não for possível, ou às vezes é um jovem que já terminou o ensino médio, já é maior de idade, não vai se ter problema com a faculdade, se ele ainda estiver estudando, pode sim colocar uma carga horária maior. Dá para fazer isso alocando ali entre
o contraturno com o SENAC, o outro horário disponível que ele tenha, mas isso aí tem que ser conversado com o jovem, e só nesses casos em que ele já terminou o ensino médio, já é maior de idade, não vai interferir na faculdade, pode sim aumentar a carga horária de trabalho dele na empresa, se ele estiver disponível, e contanto que o pagamento seja feito de forma proporcional, né? Como vocês já sabem. Calculando as horas, somando as horas, tem que calcular em cima do salário mínimo hora para ele receber proporcional àquele trabalho, somando SENAC e empresa. Certinho, gente? Agora eu vou passar a fala para o Max. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem ir mandando que a gente responde. Boa tarde, estão me ouvindo? Bom, pessoal, eu queria só apresentar alguns pontos acerca do relatório analítico de frequência que é enviado mensalmente para as empresas. Esse relatório é enviado conforme os e-mails que nos foram repassados. Ele será realizado, como eu falei, todo mês, no final de mês, salvo alguma empresa tenha uma data específica ao qual ela queira receber, devido ao prazo do fechamento de folha de pagamento, que ocorre em algumas empresas, que têm preferência de recebimento dos relatórios analíticos de frequência no período do dia 15, outros no dia 25 e outros recebem dia 30 normalmente. Essa solicitação ela deve ser feita por e-mail para a gente deixar já separado, já guardado, conforme nossa gestora já nos avisou, né? Já nos orientou. A gente tem o nosso controle de toda a documentação da aprendizagem, das convocações e documentações enviadas para as empresas, e nós iremos seguir para essa dada empresa o envio conforme a sua solicitação. Então, mensalmente é feito esse relatório analítico e as empresas devem analisar, assim como também elas devem ser cientes que as faltas ao SENAC elas devem ser descontadas em folha de pagamento. O relatório ele é alimentado pelas professoras de acordo com a assiduidade, com a presença dos aprendizes em sala de aula. Ele é enviado no formato de horas, nós trabalhamos no formato de horas. Eles têm 4 horas aula dentro do SENAC, ou seja, 4 horas é igual a uma falta. Esse relatório ele não vai uma falta, 2 faltas, ele vai 4 horas falta, que corresponde a um dia de falta a ser descontado. Sempre há alguns casos, principalmente pontos de atestado, ao qual o aprendiz ele acaba pecando por falta de informações na questão da entrega do atestado. Muitas vezes entrega na empresa, não entrega à sua professora. Muitas vezes entrega à sua professora e não entrega na empresa. O atestado ele deve ser entregue à sua professora e deve ser entregue à empresa. A professora lança no seu sistema a justificativa, o abono da falta perante o documento e não gera o desconto de falta, mas sempre devido a essa falta de informações ou de atenção de alguns aprendizes, nós acabamos enviando o relatório com a falta do aprendiz. Então, qualquer observação que exista esse relatório, vocês devem nos devolver, responder ao e-mail que está sendo enviado com essa observação, para que a coordenação pedagógica ela analise as assertivas e faça devolutivo o feedback o mais rápido possível, tá bom? Reforço novamente, já foi bem debatido nessa tecla aqui, já foi bem falado. Tem que haver a integração entre SENAC e empresa. É por meio deste relatório que a empresa observa, esse relatório é uma dessas ferramentas ao qual a empresa observa como está o seu funcionário, o seu aprendiz, e faz um melhor acompanhamento, um maior apoio junto ao SENAC. Como já foi dito, muitos aprendizes vêm só para o SENAC e falta na empresa, ou vai só para a empresa e falta no SENAC. Tem que ficar bem entendido essa parte de que falta na empresa desconta e falta no SENAC desconta, e falta em ambos os locais dá em desligamento. Então, questão de relatório de faltas, só queria fazer essas pontuações. O SENAC, até mesmo nessa questão da nossa gestora, fica à disposição das empresas, e aguardo, caso alguma empresa queira fazer uma solicitação por um dia específico ao qual ela queira receber, e não só no dia 30 de cada mês, tá bom? Alguma dúvida? Depois encerra a minha colocação, professora Carla, fique à vontade.
Ok, Max, obrigada, Hélia, professora Ariadne, Alina. Vamos nos encaminhar ao encerramento do nosso encontro. Eu exibo para vocês os principais contatos que eu imagino vocês já possuem. O primeiro e-mail é o e-mail da gerência. A Alina está à disposição também de vocês para solucionar qualquer questão, para esclarecimentos de dúvidas. O segundo e-mail é um e-mail de acesso dos nossos assistentes administrativos, a Hélia e o Max, que também mantém contato constante com vocês. E além desses 2 e-mails, nós temos um telefone fixo, que também é o WhatsApp, e um outro canal, serve para nós, né, como um outro canal de acesso, caso vocês queiram falar de forma mais rápida ou tirar alguma dúvida. Além disso, a partir do momento que o programa inicia, uma das questões que nós, instrutoras, também colocamos é o nosso contato à disposição. Então, conversamos muito com os monitores, como eu já falei para vocês, e é um prazer para nós mantermos esse contato, porque é dessa forma que nós vamos garantir uma formação de qualidade para os nossos alunos. Finalizo a minha fala. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Carla, é só para reafirmar aqui a questão do e-mail, que é importante que todas as empresas, quando for mandar um e-mail para o administrativo, que é o pabalsas.adm, sempre copiar a gerência, tá, gente? Porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e aí fica sem entender o que as meninas estão providenciando, enfim. Então, para que a gente fale a mesma língua, eu solicito que vocês copiem sempre a gerência. Ok, Lina, bem colocado. Então, para finalizarmos, compartilho com vocês esse pensamento do Paulo Freire, muito pertinente à nossa proposta do Programa de Aprendizagem 2022, a proposta de desenvolvimento de competências dos nossos alunos e, consequentemente, a tudo que eu sei que vocês, enquanto empresas, vão entregar para cada aluno que esse ano vai se fazer presente nas suas dependências. Então, eu digo a vocês que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Muito obrigada pela atenção de todos. Mais uma vez eu deixo a palavra aberta, caso alguém das empresas queira perguntar, se posicionar ou comentar acerca do nosso encontro. Boa tarde a todos. Tenho só uma dúvida. Antes da gente trabalhar com o aluno, às 24 horas semanais, né? E ano passado foi 26, se eu não me engano. Eu posso continuar com as 26, contando que não prejudica o aluno, né? Sim. Caiu o telefone. Quem está falando? De qual empresa é? É da Nosso Lar, Carleane. Ah, da Nosso Lar, Fabiane? Carleane. Carleane. Carleane foi nossa aprendiz, inclusive, né, Carleane? Foi aprendiz. Aí, um exemplo ótimo. Tem vários talentos aí de aprendizes. Pode falar, Carleane. Ok, Hélia? Então, certo. Assim, pegando o gancho, né, gente, assim, muitos aprendizes nossos, a gente tem alguns históricos bem positivos de aprendizes hoje que ocupam cargos de chefia na empresa, porque, assim, como esse é uma das vantagens, uma das grandes vantagens, além de dar a primeira oportunidade de emprego para os jovens, a empresa consegue moldar esse jovem, porque é o primeiro emprego dele, da grande maioria, né, o máximo que eles vão ter ali é alguma experiência informal anterior, mas a empresa consegue moldar e consegue também ver quais são as qualidades daquele jovem, pode suprir. Muitas empresas, né, como a gente comentou, acabam interrompendo o contrato às vezes, mesmo isso não sendo tão recomendável, mas às vezes interrompe o contrato já com efetivo aprendiz, porque surge alguma vaga ali, algum funcionário saiu, ou precisa suprir alguma situação e já contrata o jovem porque já conhece, seja no meio do contrato, seja ao final, ver que ele tem um desempenho positivo, e às vezes isso já ajuda bastante. Em relação à pergunta da Carleane, pode sim, Carleane, porque é que nem eu falei para vocês,
comentei com vocês, que a gente recomenda que seja bem tranquilo o horário dos aprendizes, porque a maioria ainda está estudando, outros estão fazendo faculdade, mas, excepcionalmente, se a empresa precisar aumentar um pouco ali a carga horária do jovem, pode sim, desde que ele esteja disponível, não vai prejudicar a escola, não prejudique o horário do SENAC, pode, certo? Então, não tem problema ficar essa carga horária aí, não. Outra observação, gente. A Alina pediu para gravar a reunião, a gente vai mandar para vocês a gravação, né, Lina? E aí, muitas não puderam estar presentes agora, ou vocês vão querer, às vezes, reassistir ou passar para outra pessoa, porque, às vezes, a figura do RH não é composta pela mesma pessoa, aí vocês podem compartilhar, assim, com o grupo de vocês e reassistirem, tá bom? E tirando as dúvidas também que eu tenho. Isso. Mais alguém gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer alguma pergunta? Chegou mais uma pergunta aqui no chat. O Rafael fez a seguinte pergunta: com relação ao jovem aprendiz que está cursando ensino superior, tem alteração na remuneração ou carga horária? Não. Não, viu? Essa questão não compromete, né, Elia? Programa, né, gente? Porque algumas empresas têm esse programa. Porque o aprendiz ele tem as mesmas vantagens que um funcionário efetivo tem. Então, se é uma empresa que já tem um plano de cargos e salários que contempla um benefício para quem está na faculdade, ou terminou, essas coisas, pode sim aumentar, mas não é obrigatório, é só se a empresa tiver interesse, até porque o programa não visa onerar dessa forma a empresa, o programa visa auxiliar tanto a empresa quanto os jovens, então não tem isso não, tá? Mais alguma dúvida aí, gente? Claro. Acho que já pode... A carga horária. Pode a carga horária semanal deste aprendiz é obrigatoriamente 24 horas, mínima? Não. Por semana? É o que a gente falou há pouco. Que vocês vão somar, por exemplo, vamos fazer uma soma aqui rapidinho. Se é uma empresa que vai trabalhar até sábado, porque ainda tem a situação das empresas que não tem sábado, tem que ser observado isso. Mas vamos lá, são 8 horas no SENAC, vamos supor que um aprendiz que vem segunda e terça, que é vendas e administrativo, já são mais 8 horas do SENAC. E aí ele vai para a empresa quarta, quinta, sexta e sábado. Aí a gente já vai somar 16 horas, somando com as 8 das 24. Mas se for uma situação excepcional, como eu falei, que a empresa tem interesse em ficar com ele um pouco mais uma carga horária maior, seja nos outros dias em que ele não vai vir para o SENAC, esse aluno esse aluno é maior de idade, terminou ensino médio, não vai afetar na faculdade, pode ser um pouco maior, não tem problema. Então, que a empresa pague proporcional, tá? Mas a carga horária pode ser menor que 24 horas? Se a empresa quiser ficar com isso só de segunda a sexta? Algumas vezes vai acontecer. Porque, por exemplo, se for uma empresa que não vai colocar o jovem no sábado, seja por razões específicas, seja porque a empresa não funciona naquele departamento de sábado, vai acabar ficando uma carga horária menor que 24, vai ficar 20. Mas, pelo menos, vai suprir a situação do SENAC, que são as 8 horas do SENAC, e os demais dias na empresa. Quarta, quinta e sexta, por exemplo. Então, a remuneração dele sempre vai ser baseada em horas, né? Isso, somando horas semanais. Preencheu só 20 horas semanal, então vai ser calculado dessa forma, né? Em cima dessa carga horária. Tá ok. Mais alguma colocação? Lina, gostaria de fazer o fechamento? Sim. Vou tirar aqui, mas acho que... Hélia, diminui teu áudio. É porque o da Hélia não está vendo. Desliga aí. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos parceiros aí, já das antigas, e sejam bem-vindas as novas empresas, né? O programa Jovem Aprendiz é um programa que eu considero importantíssimo aqui para a cidade. A gente teve um crescimento, assim, significativo com esse programa aqui.
É claro que a gente percebe que, às vezes, algumas empresas têm, assim, uma certa, né, um certo distanciamento em querer receber as notificações, mas, enfim, depois a gente entende que isso é necessário para a nossa sociedade, né? Porque como é que nós vamos cobrar a sociedade de mão de obra qualificada se nós mesmos não consideramos um programa como esse, né? Então, essa responsabilidade a gente tem que trazer para nós enquanto empresas também. E aí, o Senac cumpre o seu papel social também, né? Porque, como é comércio, vocês estão participando de um programa chamado PSG, que é o Programa Senac Gratuidade, né? Então, só paga a inscrição do jovem aprendiz quem é da indústria, por exemplo, né? E nós temos, às vezes, indústrias que querem que os aprendizes estejam com a gente. Então, eu fico muito feliz quando a empresa ela nos procura, né? A gente tem várias empresas que nos procuram dizendo, Lina, eu quero participar, eu quero ser notificado. Eu digo, quer mesmo? Então, porque quem notifica, todo mundo já sabe que não somos nós, não é o Senac. Quem notifica é o Timóteo, que é o auditor, que é a pessoa responsável pelo programa no Estado. Então, o que ele pede? Como é longe, todo mundo de São Luís acha Balsas, assim, extremamente longe, porque eu acho que é porque a gente entra no ônibus e dorme quando acorda está em São Luís, então eu acho perto. Mas eles acham super longe. Então, o Timóteo para vir aqui é uma luta. Então, tudo ele pede para a gente auxiliá-lo, inclusive na entrega dessas notificações, né, que também vem pelos Correios. Tá? Então, é importante que a gente dê as mãos, né, e que sejamos parceiros aí nessa empreitada de colocar o jovem mais crítico, mais reflexivo, né? A gente está em outros tempos, vocês veem aí que a educação ela mudou completamente, principalmente a educação profissional. A educação profissional ela andava muito retinha o tempo todo, era muito tradicional. Hoje em dia ela está totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E vocês que têm por exemplo, aí no nosso lar, né? É a Catiane, né? É a Carleane. Então, a Carleane dá show, né? Como gerente. Ela é gerente lá? Acho que ela é gestora do RH. Gestora do RH. Então, assim, e a gente fica super orgulhosos de saber que saiu daqui, né? E que a empresa contratou. Nós temos jovens aí que hoje é dono de escola de inglês aqui em Balsas, né? Sócio. Então, para a gente é importante isso, a gente vê esse crescimento no jovem, né? Então, eu agradeço a participação de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me procurar. Tem a Elia aqui, tem o Max, tem a professora Carla. A professora Carla está esperando bebê, daqui a pouco vai nascer a Ágata. E aí ela teve que ficar em home office, né? Ela está trabalhando em home office. E aí mas tem a Ariadne que está aqui com a gente. E as nossas professoras aqui, elas não são só professoras, né? Elas são tudo. Elas são administrativas, elas são gerentes, elas são tudo aqui. Então a gente se ajuda muito nisso. E todo mundo aqui fala a mesma língua. O que perguntar para um e perguntar para outro, todo mundo vai saber responder, tá bom? Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Obrigada, Lina. Estimados representantes das empresas, eu agradeço também pela presença de todos, agradecer a colaboração de todos os colegas do Senac, acho que a nossa tarde foi muito positiva, muito produtiva. Esse registro vai ficar à disposição de vocês para que vocês possam posteriormente acessá-lo, sanar dúvidas, mas não esqueçam do que eu já falei, nós estamos à disposição, muito, muito abertos a recepcionar vocês, seja presencialmente ou a atendê-los de forma remota, como a Lina colocou. Eu vou encerrar a gravação, mas eu gostaria de pedir, eu estou vendo que tem muita gente na reunião, eu gostaria de pedir que quem puder, abra sua câmera, tá? Para que a professora Ariadne faça alguns prints desse momento final. Pode ser? Pessoal, vocês estão conseguindo ver a professora Carla aí ou é só eu que não estou vendo? Professora